Então, hoje nós vamos falar sobre a psicologia, a personalidade, os aspectos da personalidade do Homem de Ferro. Nós somos a Analítica Nerd Geek. Deixa aí o seu like, o seu comentário, nos siga se você achar interessante assuntos que aprofundam o universo Nerd Geek de uma maneira que a gente analise por ângulos que as pessoas ainda não comentaram, ainda não analisaram o universo dessa cultura pop. Então, o primeiro aspecto que a gente tem a dizer sobre a personalidade, a psicologia do Homem de Ferro, do Tony Stark, é aquele aspecto assim, eu vou me focar somente no meu trabalho, eu vou me focar no meu trabalho com a tecnologia, eu vou me ligar nele a tal ponto que eu vou me distanciar de todo mundo e de todo o resto, né? Eu tenho uma psicologia que eu vou me distanciar das pessoas para ficar cada vez mais ligado no que eu faço e nas coisas que eu faço que são super interessantes que são super avançadas, né? A tecnologia e a ciência do que eu faço. Então é uma forma de se esconder e se distanciar da humanidade, a sua relação com a tecnologia, esse aprofundamento que ele tem com o que ele faz com as suas obras. Então, ele é um personagem que se supõe numa psicologia tão complexa que a psicologia dele, então, ela se reflete, ela se espelha na obra que ele faz, né? Então, é uma armadura cheia de complexidades, cheia de reentrâncias, cheia de partes desconhecidas, que ele vai abrindo e demonstrando aos poucos, todos os fios, as placas de metais, os chips que ali se encontram, tudo isso remonta uma complexidade enorme que é um reflexo exato, exatamente, toda essa complexidade é um retrato específico da sua psicologia. Então hoje nós vamos falar sobre a psicologia, a personalidade, os aspectos da personalidade do Homem de Ferro. Nós somos a Analítica Nerd Geek. Deixa aí o seu like, o seu comentário, nos siga se você achar interessante assuntos que aprofundam o universo Nerd Geek de uma maneira que a gente analise por ângulos que as pessoas ainda não comentaram, ainda não analisaram o universo dessa cultura pop. Uma psicologia cheia de reentrâncias, de complexificações, né? Ela é tão complexa como é a própria vida dele, né? Então a armadura, com toda a sua complexidade, reflete a própria vida dele. Então, de alguma forma, eu me escondo nas minhas criações, na minha armadura, e os outros jamais irão me acompanhar, né? Os outros estão em um mundo distante e jamais poderão me acompanhar dentro desse meu universo de criações tão complexas, tão difíceis. Este universo tão avançado do Tony Stark, do Homem de Ferro, acaba o distanciando de toda a humanidade. Mas mesmo que haja esse distanciamento, até um pouco de prepotência, poxa, eu sou muito mais complexo, a minha mentalidade é muito mais avançada, eu sou muito mais complexo, e a minha psicologia é tão complexa, eu tenho as minhas dores, e eu me dobro nas minhas obras, né, que refletem essas dores e essa minha psicologia, ao mesmo tempo que tem todos esses aspectos, ele ainda assim ele se torna um Marte, pois ele pega toda a dor dele, tudo que ele criou, que é proposto na armadura dele, né, que ele reflete na criação da armadura dele, e ele traz para o mundo, né, ele se veste naquilo e ele sai, ele sai para o mundo, né, voando, e para salvá-lo, né, para salvar o mundo. Então ele se mostra, ele se deixa à mostra em todas essas dores de alguma forma, e ele se torna então apesar de todo o distanciamento, um tipo de Marte diante do mundo e diante das pessoas, né, por ser tão frágil a ponto de mostrar, de sair ao mundo e mostrar toda a sua dor a sua dor e a dimensão da sua personalidade e das suas criações. Então, apesar dele ser um gênio, ele se expõe ao mundo, né, na condição de um gênio, ele se expõe ao mundo e se torna frágil diante de todos, né? Então, por trás daquele homem que se torna um estereótipo, um estereótipo até social, de uma pessoa que tem tudo que a sociedade pode oferecer, né? Ele é um gênio, ele é um super-herói, ele é um filantropo, ele ainda assim é tão frágil
que se torna até engraçado, né? Porque apesar dele se esconder por trás da armadura, né, e do mundo humano, né, ele se afasta do mundo humano, a esposa dele sempre busca ele, mas ele vive afastado, né, a sua causa, ainda assim a sua causa, a sua dor, a complexidade que ele quer demonstrar para o mundo é tão grande que ele fica cravejado no peito dele, né, no motor da armadura, que é aquele gerador nuclear que existe no peito dele, né? Aquele gerador de energia que existe no peito dele. E dá para observar que existe assim um bate-bola entre uma personalidade vaidosa, né, entre a vaidade, né, um paradigma, um ápice de vaidade, né, com tudo que ele possui, com tudo que ele fala, as entrevistas, as polêmicas, né, e toda aquela persona que ele demonstra, falante, é, 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 extrovertida e depois todo esse papel visionário, falante, extrovertido se torna algo, depois que ele está dentro da armadura, se torna algo completamente humilde, né? Então, assim, todo aquele personagem forte, cheio de forte, ativo socialmente, cheio de dinheiro, fecha a cara naquela armadura, exatamente como a armadura fecha na frente dele, e ele tem que se tornar humilde diante da sua própria fragilidade, né? Pois ele mesmo está numa situação, numa condição de estar numa armadura que vai para batalhas, né, que vai encarar o mundo, e ali ele se torna humilde de alguma forma. E dá para observar que existe assim um bate-bola entre uma personalidade vaidosa, né, entre a vaidade, né, um paradigma, um ápice de vaidade, né, com tudo que ele possui, com tudo que ele fala, as entrevistas, as polêmicas, né, e toda aquela persona que ele demonstra, falante, é, 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 extrovertida e depois todo esse papel visionário, falante, extrovertido se torna algo, depois que ele está dentro da armadura, se torna algo completamente humilde, né? Então, assim, todo aquele personagem forte, cheio de forte, ativo socialmente, cheio de dinheiro, fecha a cara naquela armadura, exatamente como a armadura fecha na frente dele, e ele tem que se tornar humilde diante da sua própria fragilidade, né? Pois ele mesmo está numa situação, numa condição de estar numa armadura que vai para batalhas, né, que vai encarar o mundo, e ali ele se torna humilde de alguma forma. Então, existe esse paradoxo, esse bate-bola entre a questão da vaidade, né, da nossa persona social, e da humildade, né, na verdade, eu estar armado, eu estar com uma armadura gigante diante do mundo, né. Então, a vinda até desse personagem, a volta desse personagem nos nossos tempos pós-modernos, né, tempos de tanta persona, de tanta demonstrações, redes sociais, e o fato dele ter chegado nesse ápice social, né, num tipo de modelo, e se tornar humilde, traz de alguma forma todo mundo de volta para um tipo de humildade, né? Por trás das personas todas existem armaduras, e existe uma necessidade de uma batalha individual que todo mundo tem, independente da sua classe social e etc. De um ponto de vista, assim, analisando os nossos tempos, uma armadura que traz a humildade ao homem mais rico, filantropo, poderoso do mundo, de alguma forma, sendo mostrada no cinema para todos, chama atenção para não somente aquele homem, mas para que todos retomem a sua humildade, retomem as suas batalhas, retomem as suas lutas psicológicas de alguma forma, saindo do mundo das frivolidades dos mundos das atratividades, das redes sociais e etc., voltando para o seu centro, né, para a sua própria psicologia individual, as suas batalhas, e aquele universo real onde nem tudo é fácil, né, de alguma forma.
Mas muito além desse bate-bola com a vaidade, com a questão da persona, do que a gente mostra e da humildade que a gente tem que ter diante da vida e diante do mundo, né? Quando ele coloca a armadura e ele se torna humilde e vai para as batalhas, apesar de ser um homem poderoso, apesar de ser um homem rico tá numa crista social, ser um tipo de playboy social, ele vai colocar aquela armadura e vai enfrentar o mundo, por trás desse glamour, por trás né, das taças de champanhe, por trás dos prêmios, das criações, dos possíveis prêmios, né, dos Nobels que ele pode guardar, existe ainda um aspecto ainda de uma fragilidade autodestrutiva, né, de uma fragilidade que demonstra um aspecto autodestrutivo, né? A armadura dele a armadura dele e até a engrenagem que ele carrega no peito de energia é uma bomba ambulante, né? A armadura em si é repleta, cheia de bombas e instrumentos explosivos, né? Ele é uma bomba que se carrega por aí, né? Que se carrega pelo mundo de alguma forma. Então, e apesar dele querer ajudar, dele ser uma arte, ele acaba se tornando um tipo perigoso de psicologia, né? Um tipo limítrofe e de psicologia autodestrutiva, né? Porque toda a armadura dele é em volta de bombas e é uma bomba ambulante, né? O que demonstra também o alcance da sua causa, o alcance da complexidade da sua psicologia, né? Aí é que está a dramática do personagem, né? Ele é um personagem que ele é uma bomba em si, que se vai por aí para salvar o mundo, para ajudar as pessoas e tudo mais, apesar de ter tudo, né? Apesar de ser poderoso e ter tudo. Essa é a dramática, a entonação dramática desse personagem. Então, apesar de ter uma personalidade intransponível, que se distancia na sua particularidade, que ninguém jamais vai ultrapassar a complexidade toda dessa psicologia e dessa personalidade, ela mesma se expõe num risco muito grande diante do mundo, e ela mesma, depois que se afasta, se joga para o mundo, né, para salvar as pessoas, etc. Então, a lógica do personagem Tony Stark, do Homem de Ferro, é também uma lógica sobre os limites, né? Os limites de todas as situações, os limites máximos que o ser humano pode chegar, né? Em termos de genialidade, em termos de riqueza, e em termos de periculosidade do que ele coloca nele, do que ele se veste, né? Eu posso ter o mundo inteiro aos meus pés, mas ainda assim existe a tecnologia que nos cerca, tudo isso vai nos preencher de alguma forma, mas ainda assim existe um limite, existe uma espécie de humildade, um compromisso que eu preciso ter no final, para que isso tudo não me destrua, para que a sociedade e que isso tudo que acontece não me destrua de alguma forma. A lição que esse personagem nos traz é essa, a lição dos limites, né? Ele chega ao limite de tudo e de alguma forma, até da tecnologia, né? Até das nossas relações com os smartphones, com os celulares, né? Porque a nossa sede pela tecnologia, pelo avanço, pelo progresso, né? O Homem de Ferro, ele simbolicamente já preencheu todas essas etapas, né? Em nível de tecnologia, em nível de ciência, de avanço, aquela sede por progresso, a sede pelo celular X, pelo celular Y, o celular que lançou, aquela febre que a gente viveu até poucos tempos, que ainda existe, de estar sempre procurando o que é mais avançado tecnologicamente. O Homem de Ferro já de alguma forma ele já inventou de tudo, já cumpriu todas essas etapas, né? Então ele também dá um puxão de orelha sobre o limite de já cumprimos todas essas etapas. Quais são as causas humanas? Existe uma coisa maior? Existe um compromisso maior que a gente precisa abraçar, apesar da gente ter tudo isso, da gente ter todo o mundo aos nossos pés? Então, quais são os limites? Quais são os nossos limites? O limite do ser humano, até onde ele pode ir? Né? Ele vai se cercar de tecnologia, ele vai se cercar de avanços tecnológicos, novos smartphones e celulares, etc.
E onde vai estar ele diante de um compromisso maior com a realidade e com a vida, né? O personagem do Tony Stark que se coloca no mundo para se destruir no meio da tecnologia e no meio de tudo isso evidencia e um pouco que denuncia essas contradições e essa incoesão social de alguma forma, né? Porque a qualquer momento pode dar um boom e ele explodir no meio disso tudo, né? Nos dizendo qual que é o valor de toda esta realidade. Ou poderia simplesmente agir como uma máquina, né, autônoma, robótica, participar do sistema todo sem pensar em nada. Bom, é isso aí. Fica a reflexão que a gente tem a fazer em torno do personagem do Tony Stark, do Homem de Ferro, aí nos nossos tempos pós-modernos e na atualidade, e a própria psicologia profunda dele, a psicologia até clínica do Homem de Ferro. Quem gostou, gera um like, nos siga, visite as nossas páginas, a nossa fanpage no Facebook, pode ir lá seguir a gente também no Facebook. E até os próximos vídeos, a gente vai estar falando sobre outros personagens, sobre outras complicações e novidades do universo nerd e geek por um ângulo mais profundo, por um ângulo que a gente ainda não tinha pensado antes. Um abraço e até o próximo post. Este vídeo é mais uma criação da Analítica Nerd Geek, um olhar mais profundo sobre o universo Nerd Geek. Abraços, até a próxima.